Fala, meus bons! Belezinha? Veja bem, essa semana eu fiz uma enquete no meu Instagram e lá eu perguntei pro pessoal quem conhece Malta ou não. A maioria esmagadora falou que não conhece, né? Não conhece Malta, mas assim, talvez quando vocês falaram que não conheciam Malta é porque nunca viram alguém falando que aquele lugar é Malta, porque Malta é famosa por passar um monte de filme lá. Um monte de filme foi gravado em Malta. Por exemplo, Guerra Mundial Z foi gravado em Malta. Aquele filme antigo, Gladiadores, também foi gravado em Malta. Conde de Monte Cristo. Um filme mais recente, o Assassinato no Expresso do Oriente, né, o mais recente agora, que tem Johnny Depp, também foi gravado em Malta. E o mais famoso de todos, a série mais famosa de todas, Game of Thrones, também foi gravado lá. Mas assim, Malta é um país bem pequenininho, tipo uma península. Se você pegar o mapa de longe, se você usar o Google Maps de longe, você quase não vê. Você tem que dar bastante zoom para poder conseguir encontrar a Malta. Porque a dimensão dela são 316 km². Belo Horizonte é maior do que Malta. Belo Horizonte tem 330 e Malta é um país inteiro, né? Belo Horizonte tem 330. E o que seria um bairro pra gente, lá é uma cidade. Por exemplo, eu fiquei na cidade St. Julian's, é o nome de uma cidade que eu fiquei. E a cidade, assim, você anda um pouquinho, você já sai, você já tá em outra. Andando mesmo, né? Você não precisa de carro. Você anda bastante lá, quase a cidade inteira, a pé, porque é tudo muito pequenininho. E assim, esse vídeo, né, o vídeo que vai estar passando aí sobre Malta e tudo mais, é um vídeo antigo, tá? Um vídeo muito antigo. Eu fui pra lá no ano passado. Não tem um ano não, mas tem bastante tempo que eu já fui em Malta. E eu gravei várias imagens aleatórias e tal. Quis postar logo depois, mas aí acabei fazendo outras coisas e não editei, não fiz. E eu fui pra lá pra poder aprender inglês, porque a segunda língua oficial de Malta é inglês. A primeira língua de Malta é maltês, né? E a segunda é inglês. Quase a maioria esmagadora das pessoas de Malta realmente eles falam inglês. Um dos fortes, né, na verdade, de Malta é isso, né? É esse turismo estudantil. Muitos alunos vão para lá para poder estudar inglês. E aí, por ser mais barato, né? Você tem a opção de ir para o Reino Unido, para os Estados Unidos, que são locais que têm esse idioma muito forte, ou Malta. Malta foi uma opção para mim, porque era bem mais em conta. E eu fui para lá com esse propósito. Eu não pesquisei nada antes sobre Malta, eu descobri tudo na hora lá. E foi até bacana, porque a minha escola, a escola que eu fiz, no primeiro dia, é sempre segunda-feira, né? Primeiro dia, eles fazem tipo um tour pela sua cidade, a cidade que você vai ficar. No caso eu fiquei em St. Julian's, e fala algumas atrações que tem, e ao longo da semana sempre tem algum passeio, né, que eles fazem com os alunos, que o propósito da escola é fazer com que as pessoas conversem, que os alunos se interajam para poder aperfeiçoar o idioma, né, aperfeiçoar o inglês. Eu fui lá para estudar, mas acabei ficando assim muito bobo pelo lugar, porque ele é realmente muito bonito. A cor da água é incrível, a temperatura é uma coisa à parte, assim. A temperatura de Malta é um lugar extremamente quente. Eu sou baiano, eu sei o que é coisa quente. E lá, Malta, assim, meu olho chegava a arder, entendeu? O dia nasce muito cedo, e é um calor que, meu amigo, é dureza, viu? Foi dureza. O inverno lá, eu não passei o inverno em Malta, mas eu me formei com o pessoal, com a proprietária da casa que eu fiquei, tudo pela escola. Tudo a escola organiza, tudo você paga a escola e eles organizam tudo. Onde é que você vai ficar? No caso eu paguei uma refeição, então essa senhora que eu fiquei na casa dela, Dona Ana, ela fazia uma refeição e tudo mais. E aí eu fui conversando com ela para poder entender como é que funciona lá as coisas. Ela falou que no inverno lá não é um frio padrão assim, que a gente conhece, frio europeu, né? É uma média de 10 graus, quando muito frio, faz uns 10 graus, pode fazer menos, mas é raro. Geralmente quando faz frio lá, fica ali nessa média de 10 graus em dezembro e janeiro. Mas Malta ela é conhecida pelo calor, o que é bom,
porque se é quente é porque tem sol, se tem sol as coisas ficam mais bonitas e tudo mais. Dá pra poder você curtir as praias e conhecer Malta mesmo, né? Porque assim, uma das coisas bacanas mesmo que tem em Malta é a cor da água. Eu fiz um vídeo já falando um pouquinho sobre Malta, bem pouquinho mesmo, que foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui aqui na Europa. E a cor da água é, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Óbvio, no vídeo eu sempre faço umas correções de cores e tudo mais, mas eu não vou alterar tanto, assim, as cores, né? A cor que você vai estar vendo é praticamente a cor real do lugar. É realmente um negócio muito, muito, muito bonito. Tanto do mar, né, das praias, quanto a cor das pedras que ficam no mar, que eu não sei o nome, se isso tem um nome específico eu não sei. A cidade tem um tom amarelado também, nas construções tem um tom amarelado. Eu acho que esse é um dos motivos que muitos filmes foram feitos lá, porque Malta tem esse charme específico dela. E uma coisa também sobre Malta, que vale a pena ir, é que Malta não é só um país de belezas naturais. Ele tem uma história muito bacana. Uma história assim incrível, incrível, incrível. Por exemplo, na Bíblia fala sobre uma viagem que Paulo fez, aí teve um problema no barco de Paulo e o barco naufragou, e ele foi para uma ilha, foi picado por uma cobra. Isso aconteceu em Malta. Tanto que tem uma ilha que tem lá uma homenagem a Paulo, né, o apóstolo Paulo. Daí você tira que é um lugar histórico. Malta tem monumentos, tem artefatos que tem mais de 5.000 anos. Tem mais de 5.000 anos. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de conhecer, de contemplar, né, a passagem do tempo e tudo mais, Malta é um excelente lugar. É um excelente lugar. A arquitetura de Malta tem muito lugar assim, que remete a essa ideia medieval. Por exemplo, Guerra dos Tronos, né, que foi gravada lá. Se eu não me engano, um dos lugares que foi gravado, um dos lugares que filmaram Guerra dos Tronos foi na capital de Malta, Valletta. Tanto Guerra dos Tronos quanto Guerra Mundial Z, eles foram filmados em Valletta, que é a capital de Malta. Tem essa pegada mais antiga, tem uma história muito bacana, então quem gosta disso vai ficar doido andando em Malta. Agora, Malta não é um lugar, como eu falei mais cedo, né? Em relação aos outros lugares, Malta é o mais barato. Porém, não é que é praticamente de graça. Tem um custo, algumas coisas são um pouquinho mais caro. Comer em Malta é quase padrão Europa no geral. Não muda tanto, mas costuma ser um pouco mais caro. Alguns lugares é um pouco mais caro. Mas acho que na segunda semana que eu estava em Malta, eu descobri um lugar, na verdade um rapaz me falou um lugar, que é comer dentro de supermercado. Porque alguns supermercados eles têm, isso em St. Julian, que é a cidade que eu fiquei, eles têm um tipo mini restaurante dentro. A comida não é das melhores do mundo, entendeu? Mas não é ruim. É uma comida boa e você gasta pouco, você economiza muito. Você come muito bem, eu comia muito bem, gastava acho que 7 euros. É uma dica que eu dou, se for para Malta, coma em supermercado para poder você economizar. Porque se você for comendo só em restaurante, vai sair bem carinho, bem carinho. 14 euros, 13 euros por refeição. Você pode gastar metade disso em supermercado. Outra coisa que é caro em Malta, banho. Geralmente, muito provavelmente você já tá tudo incluso, né? Você paga uma coisa, você vai estar tudo incluso, você não vai pagar pela água. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Malta não tem rios, não tem neve, né? Não tem montanhas com neve e tudo mais para poder dar água doce. Então a água que eles usam é água do mar, né? Faz o processo de dessalinização. Então, por isso que a água lá é mais cara, porque a água que a gente tem para tomar banho e para beber é água do mar. É um processo mais caro, então por isso que tomar banho lá era caro. Tanto que no lugar que eu fiquei, ou eu tomava banho de manhã, quando eu acordava para poder ir para a escola, ou à noite, quando eu chegasse da rua. Então eu não podia tomar 2 banhos não, era um banho só e rápido. Então foi um pouco assim, pesado. Outra dica que eu dou também para quem está indo para Malta. Leve dinheiro extra, porque não é todo lugar que aceita cartão, não é todo lugar, muitos lugares só aceita dinheiro mesmo, então você tem que ir com essa quantidade um pouco
a mais, né, contando com isso, porque você não vai ter tanta facilidade assim de passar cartão. E Malta também tem vida noturna. É tipo assim, Malta é quase um país pequeno, né? Malta é um país pequeno, compacto, mas que tem um pouquinho de tudo. Você tem a história, que é incrível, você tem uma coisa bacana no sentido assim, de muito interessante que aconteceu em Malta. Quando você for olhar Malta, você for olhar a bandeira de Malta, é tipo uma cruz. Uma cruz. Ela não tem um significado religioso. Essa cruz é um significado de honra, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Malta foi bombardeada pelos nazistas por quase 2 anos, acho que um pouquinho mais do que 2 anos, 700 e poucos dias, um pouquinho mais do que dois anos, todos os dias, para poder eles se renderem, eles não se renderam. Tipo assim, todos os dias, era bombardeio todo santo dia, entendeu? Pelos nazistas. Aí o Reino Unido reconheceu essa bravura deles. Hoje eles têm essa cruz, né, como uma honra reconhecida pelo Reino Unido, porque a Malta já pertenceu ao Reino Unido também. É uma das coisas interessantes também que eu descobri lá sobre a história deles. Tem história, tem paisagem e também tem vida noturna para quem gosta. A cidade que eu fiquei tem uma avenidazinha chamada Patcheville. É um lugar assim extremamente movimentado. É um dos lugares mais movimentados que eu já fui na minha vida. Como eu falei, Malta é um lugar turística estudantil. As aulas lá é de segunda a sexta, como se fosse uma turma, né? De segunda a sexta. Na próxima segunda, meio que dá um restart. Eles reiniciam. Não o mesmo assunto. Depende do cronograma da escola e tudo mais, mas geralmente é assim. Você, quando vai pagar para poder estudar lá, você paga por semanas. Você vai estudar quantas semanas? No caso, eu estudei 3 semanas. Não é tipo um mês, não é um conteúdo geral, é por semana. Então os alunos eles costumam chegar na sexta e vão embora na sexta. Então sexta-feira é muito movimentado. Assim, é um lugar completamente, quase impossível de andar em Patcheville. Então assim, Malta tem tudo, né? Tem um pouquinho de tudo. Mas é aquilo que eu falei. Vai preparado pro calor. Leva umas pecinhas só de roupa de frio, porque lá o negócio é feio, filho. Lá o trem é quente, mas compensa muito ir. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para dar uma força, inscreve no canal. Tamo junto.